Vivemos um momento histórico, mas histórico porque vivemos crises. E crises, na maioria das vezes, presidente, significam mudanças. Os fundamentos jurídicos para o afastamento da presidente vêm sendo exaustivamente dissecados, comentados e contextualizados. Mas para quem vai votar pelo afastamento, convém ao menos repetir, senhor presidente. Houve o crime de responsabilidade contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que, à época, início deste século, há 15 anos, 16 anos, esta lei foi extremamente festejada porque foi uma lei que veio para controlar os gastos dos gestores públicos. Mas a presidente da República cometeu o crime de responsabilidade porque atropelou a lei de responsabilidade. Ao transferir recursos dos bancos oficiais para o Tesouro que já estava exaurido por seus gastos. E cometeu também outra infração ao emitir créditos suplementares, porque havia gasto demais. Foi o governo da gastança, emitiu créditos suplementares sem autorização legislativa e ultrapassou a meta fiscal. Ora, o que querem mais? Infrações nítidas. Foram crimes políticos administrativos, como bem acentuou em seu magnífico relatório o eminente senador Antônio Anastasia, crimes políticos administrativos, não contra o Código Penal, porque insinuam alguns, crimes político-administrativos. E houve uma sequência de avaliações que não sei por que continuamos falando tanto, depois que opinou por crime o Tribunal de Contas da União, o procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas, em brilhantes pronunciamentos, Júlio Marcelo de Oliveira. Se pronunciou a Câmara dos Deputados por 367 votos, se pronunciou a Comissão do Senado, se pronunciaram os juristas promotores do impeachment. Uma diversificada série de opiniões a respeito do crime de responsabilidade. Portanto, temos fundamento, senhores senadores, para o afastamento da presidente da República e logo lá adiante o provável impeachment. Falam, senhor presidente, que está se destituindo uma presidente que conquistou 54 milhões de votos. Ora, mas será que não veem que as pesquisas de opinião repetidamente têm mostrado que a presidente hoje tem aprovação apenas de 10% da população? Portanto, a presidente eleita com 54 milhões, hoje teria, quando muito, 10 milhões de votos, porque frustrou as expectativas, frustrou o eleitorado, escondeu a realidade econômica do Brasil e se valeu de uma campanha extremamente rica, uma campanha sedutora, por uma propaganda de televisão incomparável. As pessoas diziam: eu quero viver no país da propaganda da Dilma, porque de fato teve a disponibilidade de milhões e milhões do Caixa 2. Foram carreados para a campanha da presidente eleita recursos das empreiteiras, recursos dos empresários amigos, e isto teve uma natural repercussão na sua eleição. Estes dados não estão sendo trazidos por mim aqui nessa tribuna do Senado. Estes dados foram repetidos por incontáveis delações premiadas, verbas que foram achacadas
dos empreiteiros, de empresários camaradas, e que facilitaram esta eleição e receberam em retribuição as negociatas dos superfaturamentos. Afora a fartura de recursos para a campanha tão rica do país da propaganda, Dilma prometia também na sua campanha que teríamos o ano de 2015 com superávit primário. Não foi o que aconteceu. Terminamos o ano passado com um déficit de 119 bilhões de reais. Portanto, as consequências estão aqui hoje para serem julgadas e não apenas o crime de responsabilidade. Eu entendo que o Brasil está desejando a análise do conjunto da obra, como se convencionou chamar. Dilma lançou o Brasil no descrédito. Hoje nós estamos na América do Sul, senhor presidente, apenas à frente da Venezuela. E a América do Sul possui 10 países. Sofremos o rebaixamento do crédito, sofremos o desprestígio internacional, sofremos um desemprego que no momento é de 11 milhões de brasileiros, mas com tendência de ainda aumentar muito. Temos a inflação, temos empresas fechando todos os dias, temos o Brasil do PIB abaixo de zero. Portanto, afora os fundamentos jurídicos para a admissibilidade, ao qual vou aderir e encampar por inteiro o brilhante relatório do senador Anastasia. Sobram razões, senhor presidente, sobram razões de cunho político para o exame que estamos fazendo. No governo Dilma, aliada ao governo Lula, tivemos a ruína da Petrobras, que se fosse uma empresa privada hoje estaria falida. Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Será que não viu o que estavam fazendo? Será que nunca perguntou ao seu criador quem eram aqueles diretores que negociavam o tempo todo superfaturamentos na Petrobras? Aquele grupo delinquente de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Nestor Cerveró, Renato Duque, Vacari Neto, o tesoureiro do PT, que seguia a mesma linha de Delúbio Soares, também tesoureiro do PT, no período do Mensalão. Houve também José Carlos Bonlai, aquele do Banco Chaim e os navios sonda com as verbas do PT. Nada disso foi visto, foi enfrentado publicamente, ao menos publicamente, pela Presidente da República. Dilma não viu o superfaturamento na refinaria Abreu e Lima de Pernambuco. Não viu o superfaturamento no complexo petroquímico do Rio de Janeiro e em Angras 3. Não viu o superfaturamento na usina de Belo Monte, no Pará. Concordou com a absurda compra da obsoleta refinaria de Pasadena, do Texas. E sobre tudo isto, não fosse a intervenção do Sérgio Moro, juiz de Curitiba, para trazer a público todas essas verdades depois das investigações da Polícia Federal na Operação Lava Jato. E digo entre parênteses, tomara que o novo governo que está por assumir amanhã ou depois não ameace de qualquer interferência o trabalho brilhante da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e que continuemos festejando o corajoso trabalho do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Hoje é patrimônio do Brasil esta operação. Não pode ser truncada, precisa ser levada às últimas consequências e nós aqui no Senado deveremos estar vigilantes para que não haja nada contra esta operação tão importante para a transparência do Brasil daqui para diante. Senhores senadores, Dilma aniquilou a economia nacional. A presidente Dilma hoje não tem credibilidade, não tem apoios
do Congresso Nacional não tem planos, só coleciona déficits e ainda há quem queira a sua continuação. Ora, só se for para sepultar o país na decadência. Hoje, o Brasil está esvaído em impostos, juros altos, desempregos e sem investimentos. Disse com razão que Dilma não roubou, mas negligenciou contra aqueles que roubavam. Seus vínculos são comprometedores, seus vínculos conspiram. Guido Mantega, o seu ministro da Fazenda, sofreu condução coercitiva na semana passada. Seu líder no Senado, Delcídio Amaral, ontem aqui teve o seu mandato cassado, porque surpreendeu o Brasil há poucos meses, quando conversava numa gravação de Bernardo Severo, que tentava promover a fuga do seu pai para que não falasse, para que não abrisse a boca. Delcídio Amaral sabia de tudo, das falcatruas do governo, e nós aqui convivíamos com ele sem nada desconfiar. Delcídio sabia que Severo conhecia tudo a respeito dos desvios da Petrobras, e ele, Delcídio, líder da presidente Dilma aqui no Senado, deixava implícito, primeiro na gravação e depois na delação premiada, seu profundo envolvimento com os desvios e as propinas. Pergunte-se e repita-se sempre: será que só Dilma não sabia de nada? Repetia Lula do Mensalão, mais tarde desmascarado, inclusive por Roberto Jefferson, que dizia há poucos dias, na entrevista do Roda Viva, que se enganou quando, durante o Mensalão, entrou na sala de Lula para dizer que ele estava sendo enganado, mas veio a dizer há poucos dias que não tem dúvidas que Lula sabia de tudo. Será que a presidente Dilma não sabia de nada? Lula, o líder maior do partido, do governo, protagonista do encaminhamento de Dilma para a presidência da República. Na semana passada, passou a ser alvo de requerimento do procurador Rodrigo Janot, que assinalou que Lula fora o principal beneficiário do esquema. O Lula agora começa a entrar no radar da Polícia Federal. Lula, o homem das falsas palestras milionárias, mas, na verdade, conhecedor do vasto propinoduto com as empreiteiras, a quem ajudava na colocação de obras de infraestrutura em países semiditatoriais, como Venezuela, Cuba, Bolívia, Moçambique, Angola, entre outros. Lula se transformara em relações públicas de luxo dos grandes empreiteiros, anunciando obras no exterior e intermediando financiamentos do BNDES. Naturalmente, não fazia nada disso de graça. E constante companheiro de Marcelo Odebrecht, o que já diz muito. Um grande esquema, muitas interligações, uma sequência de crimes em mais de uma década que não seriam descobertos se não fosse a famosa Operação Lava Jato. Quando foi preso Alberto Youssef, o doleiro que lavava dinheiro dos assaltantes da Petrobras. Hoje, cabe perguntar: quanto custou ao Brasil tantos descaminhos, abusos, desvios e roubos? E nem falamos aqui, por falta de tempo, nas obras e nos estádios da Copa do Mundo. Esperamos, no entanto, senhores senadores, que este evento de hoje, do impeachment, signifique um marco com suas lições, que estejamos vivendo a abertura de uma nova era, de uma era de transparência, de um Brasil mais justo, e que nós, do Senado Federal, cumpramos o nosso papel. Temos muito de responsabilidade com esse novo Brasil que esperamos surja lá adiante. Muito obrigado, senhor presidente.